Olá pessoal! Hoje vou mostrar para vocês algumas técnicas que a gente pode utilizar para verificar se um plano de execução que possui várias transações executando em paralelo com operações intercaladas, se ele consegue ainda assim garantir o isolamento de cada transação, ou seja, se ele está correto ou não. Então vamos lá, considera que aqui eu tenho um plano de execução A, e nesse plano de execução eu executo concorrentemente duas transações, T1 e T2. A transação T1, eu executo primeiro todas as operações dela e assim que conclui a última, eu executo as operações de T2, certo? De forma semelhante, eu tenho aqui o plano B. Primeiro eu executo todas as operações de T2 e depois eu executo todas as operações de T1. Vejam que tanto o plano A quanto o plano B, eles possuem transações que uma não interfere na execução da outra. Por quê? Porque elas são executadas consecutivamente. Primeiro eu executo uma e depois eu executo a outra. Isso a gente chama de plano serial. O plano A ele é um plano serial, porque eu executo primeiro T1 e depois T2. E o plano B ele também é um plano serial, porque eu executo primeiro todas as operações de T2 e depois todas as operações de T1. Os planos seriais, eles são planos consistentes, eles executam corretamente porque uma transação não interfere na outra. Mas eles possuem um problema gravíssimo porque eles limitam a concorrência. Uma transação é executada sempre após a outra e isso é inaceitável na prática. Agora, se eu tivesse um plano de execução que tivesse as mesmas transações e eu pudesse intercalar as operações de modo que o resultado final desse plano fosse equivalente a um plano serial. Aí eu teria o melhor dos mundos, porque eu consigo intercalar as operações, ou seja, executar efetivamente de forma concorrente e possuir ainda o isolamento necessário entre elas, uma transação não gera um impacto real na outra, e manter um resultado consistente. E esse plano, ele é chamado de serializável. Então, em outras palavras, se eu tenho um plano intercalado que ele é equivalente a qualquer um dos planos seriais, então eu tenho um plano serializável. Vamos analisar aqui um outro caso. Considera aqui os mesmos dois planos seriais, A e B, e aqui eu tenho um plano intercalado. Só que esse plano intercalado, diferente do anterior, ele gera um resultado diferente dos planos seriais. Vejam, se eu tenho um plano intercalado que gera o mesmo resultado de um dos planos seriais, qualquer um deles, aí sim esse plano é serializável. Agora, se esse plano intercalado ele gera um valor diferente quando comparado a qualquer um dos planos seriais, então a gente pode dizer de uma forma bem grosseira que esse plano ele é não serializável. E esse aqui, esse exemplo, se você substituir aqui os valores de x e y, você vai obter 92 para x e 93 para y, diferente daqui do plano B e do plano A, que coincidentemente ele obteve aqui os mesmos valores de x e y para A e B, mas poderiam ser valores diferentes e está tudo bem também. Os planos A e B, eles ainda assim são planos que a sua execução gera valores consistentes. Mas vamos voltar aqui ao exemplo. Então, o resultado 92 e 93 é diferente do plano B e é diferente do plano A, então aqui eu posso dizer que ele é um plano não serializável. Se você relembrar aqui a aula anterior, esse plano ele tem o problema da atualização perdida. Então, quando chega aqui, essa escrita no item X, ele sobrescreve a escrita de T1. E isso aqui gera um problema de atualização perdida. Então você pode pensar, se eu quiser criar um plano intercalado, que ele é equivalente a um plano serial, basta eu comparar o resultado dos dois planos. Se for o mesmo resultado, então eles são equivalentes. Se forem resultados distintos, eles não são equivalentes. Só que essa equivalência no resultado, ela pode gerar um falso positivo. Então vejam aqui esse exemplo, eu tenho o plano 1 e o plano 2. Se eu executar aqui com o valor de x igual a 100, eles são equivalentes. Agora, se eu exercitar esse plano com outro valor, ele pode gerar um resultado diferente. Então, a equivalência no resultado, ela não é eficiente para detectar se um plano intercalado ele é equivalente a um plano serial. E aí, como que eu faria, então, para testar esses planos de execução, essa equivalência de um plano intercalado com um plano serial?
existem duas teorias aqui que fazem essa análise. A primeira é a equivalência por conflito, que é a mais utilizada, e a segunda é a equivalência por divisão. Vamos passar por cada uma delas. Para conseguir analisar esses planos de execução, eu preciso entender antes o que são operações conflitantes. Então, intuitivamente, duas operações elas estão em conflito se a mudança da sua ordem puder resultar em algo diferente. Tá? Então, se eu tenho aqui em T1 uma escrita de x e depois em T2 uma leitura de x, se eu inverter essa ordem, o resultado final ele vai ser diferente. Em outras palavras, eu posso seguir aqui essas três regrinhas. Duas operações elas são consideradas em conflito se elas pertencem a transações diferentes, se elas acessam o mesmo item de banco de dados e se pelo menos uma das operações ela for uma operação de escrita. Então, ela seria, por exemplo, escrita em T1 e escrita em T2, escrita em T1 e leitura em T2, leitura em T1 e escrita em T2. Então, vejam, pelo menos uma das operações ela é uma operação de escrita. Se eu olhar aqui nesse plano de execução, eu tenho que T1 executa uma escrita do item X e T2 ela executa uma leitura no item de dado X. Então, pertencem a transações diferentes, acessam o mesmo item de dado e uma delas é uma operação de escrita. Essas são duas operações que são conflitantes. Por outro lado, eu tenho aqui a leitura do item Y, a escrita do item X. Então, estão em transações diferentes, mas acessam itens de dados diferentes. E por isso, essas duas operações elas são não conflitantes. Então, esse é um conceito de conflito de operações em um plano de execução. Agora, vamos olhar aqui um pouquinho para a equivalência por conflito. A equivalência por conflito, eu posso dizer que ela acontece se a ordem de execução de duas operações conflitantes for a mesma nos dois planos de execução que eu estou comparando. Então, vamos supor aqui que eu tenho esse plano intercalado, é o S1, e eu tenho aqui as operações de T1 e T2. Então, vamos olhar aqui para as operações conflitantes. Eu tenho aqui a leitura do item X em T1 e a escrita do item X em T2. Leitura e escrita do mesmo item em duas transações diferentes são conflitantes, tá? Então, acontece primeiro em T1 e depois em T2. Se eu for comparar com esse plano de execução A, eu tenho aqui a leitura de X, que começa em T1, ok? E daí eu tenho aqui a escrita de X em T2. Então, a ordem de execução é primeiro em T1 e depois T2 em A, e primeiro em T1 e depois T2 em S1. Ok, a mesma ordem de execução. Agora, vamos olhar para essa outra operação aqui que é conflitante. Escrita do item X, que acontece em T1, e leitura do item X, que acontece em T2. Então, primeiro em T2 e depois T1. E agora, escrita do item X, acontece primeiro em T1, e leitura do item X, acontece depois em T2. Então, vejam, são ordens diferentes nos dois planos de execução. Então, eu posso dizer que esses dois planos não são equivalentes por conflito, certo? E se você for ver aqui, esse plano, o S1, ele tem aquele probleminha que a gente viu lá atrás, que é o problema da atualização perdida. Agora, vamos testar aqui o plano S2 comparado ao plano A. No plano A, eu tenho aqui uma leitura do item X, e no plano S2 eu tenho aqui a leitura do item X também em T1, tá? Em T2, eu tenho que conflita aqui com a leitura do item X uma escrita de X. E aqui em S2 também, eu tenho uma escrita do item X. As duas acontecem na mesma ordem, então tá ok. Agora, eu tenho aqui, no plano serial, uma escrita do item X que conflita com a leitura de X em T2. E o mesmo aqui no plano intercalado, eu tenho uma escrita do item X que é uma operação conflitante com essa leitura de X. Acontece primeiro em T1 e depois em T2, nos dois planos de execução, então está correto também. A próxima operação conflitante é essa aqui, eu tenho uma escrita do item X em T1 e eu tenho a escrita do item X em T2. E aqui também, escrita e escrita, tá? As duas acontecem na mesma ordem, então pronto. Eu tenho que os dois planos, eles são equivalentes por conflito.
As operações em Y eu não preciso comparar. Por quê? Porque elas só acontecem em T1, então não gera nenhum conflito. Tá? Então eu posso dizer sim que o plano intercalado S2 ele é equivalente por conflito ao plano serial A. E aí eu chego ao conceito final. Se eu tenho um plano S2 que é equivalente por conflito a um plano A, e esse plano A ele é um plano serial, ou seja, o meu plano S2 ele é equivalente por conflito a um plano serial, eu posso dizer que ele é um plano serializável, ou conflito serializável. Tá? E aí eu tenho absoluta certeza que esse plano, mesmo que intercalado, ele se comporta como um plano serial. Então, o resultado final dele é sempre o resultado correto. Vale lembrar, pessoal, que eu vou comparar sempre o meu plano intercalado com todas as opções de plano serial que ele tem. Então, o plano S2, ele é equivalente por conflito ao plano serial A, mas poderia ser a outro plano serial que possui as mesmas operações. Então, vejam, aqui o plano S2 ele tem duas transações. Se tivesse 3 transações, teria mais opções de plano serial para comparar e ver se eles são conflito equivalentes. E aí, se eles forem conflito equivalentes a um dos planos seriais, ele é conflito serializável. E para facilitar a nossa vida, existe aqui um algoritmo que ele testa a serialização por conflito. E como que ele faz para testar essa serialização por conflito? Você tem N transações. Cada uma das transações vai virar um nó de um grafo. E a gente vai criar as arestas desse grafo, considerando todas as operações conflitantes. E se esse grafo não possuir ciclos, então a gente pode dizer que esse plano ele é conflito serializável. E o algoritmo ele funciona assim. Para cada transação TI participante do plano de execução, eu crio um nó do grafo. Se TJ fizer uma leitura do item X depois que TI fez uma escrita, ou TJ fizer uma escrita depois que TI fez uma leitura, ou TJ fizer uma escrita depois que TI fez uma escrita, ou seja, todas elas são operações conflitantes, eu crio uma aresta de TI para TJ. E depois de criar todas as arestas relacionadas às operações conflitantes, eu verifico se não houve ciclo nesse grafo. Se não houver ciclo, esse plano de execução ele é conflito serializável. Olhando aqui o plano de execução S1, a gente já viu que ele é um plano não serializável, porque ele tem aqui o problema da atualização perdida. Vamos fazer o teste do grafo de precedência nele. Então vejam, eu tenho duas transações sendo executadas concorrentemente, então eu tenho 2 nós aqui no meu grafo. Agora vamos olhar para as operações que são conflitantes. Então, T1 realiza uma leitura do item X, que conflita com uma escrita de X em T2. Como a operação começa em T1, então eu tenho uma aresta que parte de T1 e chega em T2 com o item de dado X. A próxima operação conflitante é essa escrita de X aqui em T1, que entra em conflito com a leitura de X em T2. Então, eu tenho uma aresta que parte de T2 e chega em T1 com o item de dado X. E eu teria aqui como operação conflitante escrita e escrita também. Essa escrita, ela começa em T1 e chega em T2. Então, seria essa mesma aresta aqui, X, certo? Essas outras operações, elas são operações em Y, que só acontecem em T1. Então, não tem conflito nenhum em T2, tá tudo bem. O grafo final é esse aqui. Como esse grafo possui um ciclo, então a gente pode dizer que esse plano de execução aqui, ele é um plano que não é serializável por conflito. Ele não é equivalente por conflito a um dos planos seriais. Agora vamos fazer o teste com o plano S2. Vejam, em T1 eu tenho uma leitura de X que vai conflitar com a escrita de X em T2. Então eu tenho uma aresta que parte de T1 e chega em T2 com o item X, porque T1 executa a operação primeiro. A próxima operação eu tenho uma escrita em T1 que vai conflitar com a leitura em T2. Como começa em T1, então é essa mesma aresta que parte de T1 e chega em T2. E por fim, a próxima operação que é conflitante é a escrita e escrita, né? Então eu tenho uma escrita do item X e escrita de X em T2. Começa em T1 e chega em T2, então é exatamente essa mesma aresta. Tá, pessoal? Então, como esse grafo ele não tem um ciclo, eu posso dizer que esse plano ele é um plano serializável por conflito. Agora, pessoal, vamos entender aqui como que funciona a equivalência de divisão.
Dois planos de execução, eles são considerados equivalentes de visão se as três condições aqui forem satisfeitas. Então, a primeira regrinha. Esses dois planos, eles precisam possuir as mesmas transações e operações. Então, se eu estou comparando um plano A com um plano B, todas as transações e operações que executam em A precisam ser executadas em B. Essa primeira regra, ela também vale lá para a equivalência por conflito. A segunda regra diz o seguinte: se no primeiro plano eu tenho uma operação que faz a leitura do valor x e essa leitura lê um valor original, então o mesmo tem que acontecer no outro plano que eu estou comparando. Ou, se eu faço uma leitura do item x em TI e essa leitura ela veio a partir da gravação do item x em TJ, o mesmo tem que acontecer no outro plano de execução que eu estou comparando. Por fim, a última regrinha diz o seguinte: se a última operação no item de dado qualquer for uma gravação em um plano de execução, no outro tem que acontecer a mesma coisa. Então, bora fazer o teste aqui da equivalência por visão. O primeiro passo é, todos os planos que eu estou comparando, eles possuem duas transações, que são as mesmas, e cada uma das transações, elas têm aqui as mesmas operações, exatamente as mesmas, certo? Agora eu vou comparar o plano A com S1 e depois eu vou comparar o plano A com o S2, tá? São as comparações que eu vou fazer aqui para verificar se S1 é um plano equivalente por visão ou S2 é um plano equivalente por visão. A segunda regrinha diz o seguinte: se eu estou lendo um item X qualquer em um plano e esse item X ele é um valor original, no plano que eu estou comparando ele também precisa ler um valor original, tá? Então vejam, no plano A eu estou lendo X, é um valor original, não teve alteração nenhuma dessa transação ou de outra nesse item. No plano S1 eu também estou lendo o valor original aqui em T1 e no plano S2 eu também estou lendo o valor original aqui, tá? Agora vamos ver T2. T2 está lendo aqui, ó, um valor que foi alterado por T1, porque T1 tem um write aqui, ó, ele altera o valor de X aqui. E tudo bem também, tá no ou da segunda regrinha. A segunda regra fala que se eu estiver lendo um valor que foi alterado por outra transação em um plano, o mesmo tem que acontecer nos outros. Então, aqui eu estou lendo um valor que não é resultado da alteração de T1, tá? Por quê? Porque a escrita ela vem depois aqui. Então, por causa disso, eu já posso dizer que S1 não é um plano equivalente por visão quando comparado ao plano A. Agora vamos olhar para S2. S2 tem aqui ó, uma leitura de X em T2, que ela veio depois da escrita de X em T1. Então, ok, ela leu um valor que foi escrito por T1, assim como foi feito no plano serial A. Lembrando que eu estou comparando o plano A com S1 e o plano A com S2. Então, eu já posso concluir que por causa da regra 2, S1 não é equivalente por visão, e eu sigo comparando aqui S2, que até então está ok. A terceira regra diz que, se a minha última operação em X for uma escrita, o mesmo tem que acontecer no outro. Então vejam, T1, a última operação em X foi aqui, ó, uma escrita de X. Aqui também, a última operação de X foi uma escrita em X. Vamos olhar Y também, porque tem que olhar para todas as escritas, né? Então em T1, a última operação em Y foi uma escrita, e aqui também, ó, a última operação em Y foi a escrita. Embora o plano 1 a gente já tirou aqui do teste, porque ele não é equivalente por visão ao plano A por causa do probleminha da regra 2, eu ainda vou analisar ele, tá? Agora vamos olhar para o plano S2, que ainda continua aqui na jogada. O último de T1 foi uma escrita de X. Aqui também, ó, a escrita de X foi a última operação, e a última operação de Y foi uma escrita de Y, e aqui escrita de Y. Então, com relação à transação 1, tá ok. Vamos olhar para a transação 2. A última operação em X em T2 foi uma escrita aqui também, e aqui também, tá? Então, a conclusão que eu posso tirar aqui é que S2 é equivalente por visão ao plano A, e S1 não é equivalente por visão ao plano A por causa da regra número 2, tá? Que ele lê um item aqui sem antes esse item ter sido alterado por T1. E a conclusão que a gente pode chegar aqui é que se eu tenho um plano intercalado
que ele segue aquelas 3 regrinhas corretamente e a gente consegue provar que ele é equivalente por visão a um plano serial, então aqui eu posso dizer que esse plano ele é serializável por visão. Por quê? Porque ele é equivalente a um plano serial. E aí, pessoal, vamos parar e pensar um pouquinho então com relação aos planos de execução. Esses testes de serialização, embora eles sejam importantes porque eu estou avaliando ali um plano intercalado, que é o melhor dos mundos, né? Eu estou intercalando operações e ainda assim eu estou garantindo que uma transação não gera impacto na outra. Essas análises de equivalência, elas são muito difíceis de testar uma serialização. Por quê? Porque enquanto eu estou fazendo operações no meu banco de dados, eu não posso ficar esperando ele construir um plano e no final testar esse plano para ver se vai ou não vai. Se não for, eu faço um rollback geral, ou seja, eu volto todas as operações, se não eu continuo. Cancelar todo esse efeito, se ele não for serializável, é um problema seríssimo e torna essa técnica totalmente impraticável. Então, é importante que a gente saiba que existe uma teoria por trás que garanta a serialização. Essa teoria ela foi utilizada para a definição de alguns protocolos ou conjuntos de regras. E hoje em dia, a técnica mais usada pelos SGBDs são esses protocolos ou conjuntos de regras que, se eles forem seguidos por cada transação individualmente, e o SGBD pode impor essas regras, né? Então eles vão conseguir garantir a serialização. E esse é o assunto da próxima aula. Já adianto que a técnica mais comum ali é um protocolo de bloqueio em 2 fases, que ele bloqueia os itens de dados para impedir que as transações concorrentes interfiram umas nas outras. Tá? Então esse é o assunto da próxima aula. Até lá!